Autocuidado, liderança sustentável, cultura do bem-estar. Esse é o podcast Healthy Hour. Apoio Lobby. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Healthy Hour, um podcast que fala sobre bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu sou a Cristina Boyajian, sou Health Coach e consultora de saúde e bem-estar. Estou aqui com a Carol. Eu sou a Carol Santos, executiva do mercado financeiro e de meios de pagamento e também investidora e mentora de startups. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, queria fazer um agradecimento à Lobby, que nos presenteou aqui com as canecas que a gente usa no Healthy Hour. Obrigada, Lobby. Lobby é uma plataforma de kits e brindes personalizados que resolve para a sua empresa, desde a criação e desenvolvimento de brindes exclusivos até a parte logística, fazendo a armazenagem e a entrega em todo o Brasil. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Lobby, entre no site lobby.tech e mencione que você ouviu aqui no Healthy Hour, porque eles podem te dar até 3 meses grátis de armazenagem. Aproveite! Bom, agora para o nosso último episódio dessa primeira temporada do podcast Healthy Hour. A gente tem o enorme prazer de receber aqui o Nuno Lopes, Country Manager da Visa do Brasil. Nuno, muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite para estar aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Obrigada, a honra é nossa. E para todo mundo conhecer um pouquinho mais, né, de você, eu vou falar um pouquinho do seu histórico aí profissional, tá? Então, o Nuno, ele hoje é Country Manager da Visa do Brasil, já foi responsável por toda a gestão e negócios da Visa na região andina, e aí, se eu tiver errada, me corrija, mas é Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Bastante país aí, né? Durante a carreira, trabalhou em consultoria de gestão, serviços bancários e empreendedorismo digital em empresas como Accenture, Barclays e também em sua própria startup de alta tecnologia. Essa é uma novidade, eu não sabia, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Que legal, então você já começou empreendendo lá atrás. Foi. Já é um empreendedor. Legal. Foi de propósito. A gente fala sobre isso. Tá bom, não, legal. Bom, a gente se conheceu brevemente, acho que numa call, na época que eu trabalhava na Visa, uma época muito feliz, em que inclusive inspirou aqui a criação do Healthy Hour, desse podcast. E eu tenho te acompanhado, enfim, mesmo de longe, sei que você tem uma grande preocupação como líder em fazer o certo, né? Em ser um bom líder. Você até trouxe num post recente sobre liderança humanizada, né? Que é um termo que a gente começou a escutar nos últimos tempos, né, dessa importância da liderança humanizada. E uma coisa que eu e a Carol, a gente tem percebido nas conversas aqui com os outros líderes que a gente já fez, é que tem alguma coisa em comum entre todos eles, assim, uma preocupação muito grande com autocuidado, né? E autocuidado é muito diferente de um para o outro, né? Cada um enxerga de uma forma esse autocuidado, e o autocuidado, ele acaba refletindo também na sua postura como líder, né? Não só na sua vida pessoal, mas também na vida profissional tem esse reflexo positivo. E aí, inclusive, né, trazer aqui que a gente viu que você foi um dos finalistas aí no ranking de CEOs mais admirados de 2024, do Grupo Gestão RH e da FGV, né, que é um prêmio, então super parabéns aí. E a gente quer saber como que você faz hoje, o Nuno, pessoa física, para conseguir ter esse autocuidado e conseguir equilibrar essa agenda super intensa que, como Country Manager da Visa, com certeza você tem. E como é que você faz para equilibrar, se é que você consegue, de fato, se você sente que você consegue equilibrar. Conta pra gente um pouquinho das suas boas práticas pessoais. Boa. Quantas horas a gente tem? Eu imagino... o Happy Hour, vamos tentar fazer em 1 hora. Eu imagino... É bom saber que tem uma lista grande, gostei. É porque é um processo constante, certo? E não é uma resposta assim tão simples. Vamos lá. Eu vou resumir, porque a gente então só tem 1 hora, a gestão de energia. E a energia, ela é muito própria a cada um. Cada um tem o seu nível de energia e tem que fazer a sua gestão de energia. Talvez por N motivos, entre os quais genéticos, eu tenho uma certa hiperatividade. Quem me conhece percebe isso. Uhum. Então, eu tenho
vamos lá, um bom pool de energia para trabalhar. Não quer dizer que eu consiga usá-la indiscriminadamente, porque todos chegamos no limite, certo? Então, os meus dias, eles parecem muito preenchidos, mas eles também têm essa gestão de energia associada. Então, acho que a primeira coisa, talvez seja falar da minha rotina e depois a gente deriva algumas ideias daí. Mas eu acordo... como você reabastece essa energia, né? Exato. É um bom ponto. Não me deixe esquecer dessa parte da resposta. Combinado. Mas vamos falar primeiro de como eu gasto essa energia. Então, eu acordo muito cedo, eu acordo 5 da manhã todos os dias. Até porque eu fiz a opção de morar longe do escritório. Eu moro em Alphaville, nosso escritório é aqui na Vila Olímpia. Então, para conseguir fazer algum exercício, eu começo bem cedo. Então, normalmente eu faço 1 hora de exercício logo pela manhã, assim que eu acordo. E aí, tem dias que eu faço academia, tem dias que eu faço aeróbico. Quando eu faço aeróbico, eu faço com a minha esposa também. É uma maneira da gente fazer alguma coisa juntos de manhã. Todos os dias você faz? Todos alguma os dias. Coisinha? Legal. Todos os dias. E, normalmente, eu deixo as crianças na escola. Foi o caso hoje. E eu chego aqui ao escritório pelas 7h30, 7h45, dependendo do trânsito. Também é uma maneira de evitar o trânsito sair mais cedo, né? Aí eu tenho uma rotina muito preenchida. E é muito preenchida com tudo que o meu papel me obriga a fazer, não é? Então, tem aspectos comerciais do meu dia a dia, aspectos de liderança de equipe, tem aspectos de relações públicas, tem aspectos de falar com reguladores, bom, etc. 1000 assuntos diferentes num dia só, né? E é uma empresa complexa, uma empresa global com 200 países, então eu tenho bastante gestão interna também de alinhamento, ou seja, não falta o que fazer. Inclusive os meus almoços normalmente são ocupados com temas de negócio, almoço com clientes, almoço com parceiros de negócio, etc. Mas consegue almoçar? Eu consigo almoçar. Consigo almoçar. A maior parte das vezes eu consigo almoçar. Legal. Eu tento reservar pelo menos um almoço por semana para uma coisa mais leve, mais pessoal. Normalmente sexta-feira, quando as pessoas não vão ao escritório, eu costumo estar aqui, depois eu falo disso. Sem falar de trabalho. Um almoço Exato, sem falar de trabalho. E eu normalmente saio tarde também. Eu saio umas 8. Tá. Então talvez não seja o exemplo mais convencional de work-life balance. Posso falar termos em inglês aqui, né? Mas equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Mas é o seu work-life balance? Mas agora vem o resto. Porque quando eu chego em casa, chego umas 8h30, eu janto rápido, janto alguma coisa leve também. E eu vou fazer uma caminhada longa com a minha esposa. 1 hora, normalmente. E aí é quando a gente coloca a conversa em dia, a gente entende sobre o que aconteceu na vida de um e de outro, fala dos temas que são de gestão de uma família. E aí eu vou dormir mais ou menos umas 10h30 para começar tudo de novo o próximo dia. Parece muito intenso, mas na verdade está relativamente bem distribuído. E depois tem um outro aspecto. Chega o fim de semana e eu inverto. Toda a dedicação que eu dou ao trabalho eu dou à família. Então, basicamente é uma partição em que quase toda a minha vida fica concentrada em temas profissionais durante os dias, entre aspas, úteis. E, obviamente, com esses 2 extremos, de manhã e à noite, para eu conseguir conectar com a família. Levo as crianças à escola de propósito para poder falar um pouco com elas. E no fim de semana, eu quase não toco em nada de trabalho. Quase porque pode ser uma emergência, mas é quase uma filosofia nem olhar o que está acontecendo. Muitas vezes não olho o celular. Trabalho durante todo o fim de semana. E é de propósito. E aí eu tenho uma vida igualmente intensa, mas dedicada à família e amigos. Então volta ao meu primeiro ponto. Como eu tenho talvez bastante energia, pelas condições que sejam, mas eu tenho bastante energia, eu consigo dá-la integralmente ao trabalho e integralmente à família. Talvez eu gaste toda a energia ao seu ponto, porque quando eu durmo muito bem. E aí tem algumas coisas também... O sono é algo que você trouxe agora pela segunda vez, né? É algo que você valoriza, assim. Você tem essa preocupação de ter essa rotina de sono adequada. Você sente que é isso que te ajuda a reenergizar também pro dia seguinte? Claro, é uma questão física. Durante a semana eu não tenho muitas horas. 6h30, assim, 6h30, normalmente é o que eu faço. Mas eu tento aproveitá-las muito bem. Então, parece um maluco quando eu durmo com tampões de ouvido, com venda, assim, e eu fico meio morto durante essas horas. Silêncio absoluto. Absoluto. Para conseguir realmente descansar. Então,
as horas são poucas, mas são muito bem aproveitadas. Eu durmo super bem, não acordo à meia-noite nem nada. Mas aí por trás disso também tem uma sensação de dever cumprido, certo? Não carregar angústias nem nada. Óbvio que não vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer na vida num dia. Eu sei que é uma continuidade, mas quando eu acabo com aquela sensação, ok, por hoje, tudo que eu humanamente poderia ter feito, eu fiz. Você fez o seu melhor no dia. Então você não tem essa de acabar levando junto com você para sua casa problemas daqui. Porque você é um resolvedor de problemas, né? Vamos lá. É o tempo todo, o dia inteiro, com certeza só cai coisa para você resolver. Você consegue fazer essa divisão? Eu consigo fazer essa divisão e aí tem a ver muito com as escolhas que eu fiz de carreira. Então, a ideia de começar a minha vida profissional em consultoria, eu não sei como ela chegou, mas ela chegou. E era muito assim, eu quero fazer a coisa mais difícil que eu possa imaginar. Mais difícil porque eu queria aprender a resolver problemas. Eu queria aprender a ser eficaz em lidar com situações difíceis. Então, muito novo, eu tinha que pegar em projetos grandes para enormes instituições. E no meu caso, sempre foi mercado financeiro. Então, eu tinha 20 e poucos anos e eu apresentava em boards de bancos, assim, e projetos de muitos milhões, bilhões Sempre até. gostou, então, do desafio mesmo. Sempre gostei da pressão. Porque a pressão me obrigou a fazer o máximo possível com poucas ferramentas e pouco tempo. Gestão da escassez. Gestão da escassez é uma boa definição. Muito boa definição. Aí eu fiquei, obviamente, nos meus primeiros 5 anos fazendo isso e muito dedicado a projetos de fusões e aquisições, porque eu buscava realmente mais complicado, assim. E era bom, tem a ver com o meu passado pessoal também, mas eu cheguei nessa conclusão que eu queria fazer uma coisa muito complicada para aprender a trabalhar dessa maneira, a estruturar um problema, a estruturar uma comunicação, a poder ser eficaz em conduzir vários interlocutores, stakeholders, né, para um determinado rumo. E, obviamente, como qualquer curva de aprendizado, o início é sempre muito sofrido. Então, aí, nesse início, eu tinha todas as angústias possíveis. Eu chegava no carro, analista, assim, de 20 e pouquinhos, e chorava. É que tem um pouco também da imaturidade, da idade também, né? Isso tudo interfere. Claro. Até você aprender a lidar com você mesmo, você vai sofrer. Mas eu tentei comprimir esse aprendizado o máximo possível. Aí eu cheguei numa zona de conforto, entre aspas, porque nunca foi exatamente confortável, mas eu queria fazer uma coisa mais difícil ainda. Aí o empreendedorismo veio exatamente disso. Foi um impulso. É uma boa escolha para fazer algo bem mais difícil ainda. Então, porque, vamos lá, uma coisa são problemas grandes, complexos, numa organização que demanda muito, como uma consultoria, que tem um modelo chamado upper-out. Você é promovido, você sai, em que você está sempre nos holofotes apresentando para board de grandes empresas todo, né? que pagaram muito por você e querem extrair sua alma. O máximo. Mas ok, tem toda uma organização com centenas, milhares de pessoas por trás, dando ferramentas. Mas o empreendedor não tem nada disso. Não. Então agora vamos ver o que é mais escassez né? ainda. E aí ter que buscar investidores, ter que encontrar clientes, pensar na proposta de valor no meio do processo, desenhar uma estratégia, tudo isso. Então eu fiz isso durante quase 3 anos. E foi um movimento proposital. Não foi fácil essa minha saída da consultoria. Os meus chefes não fizeram fácil essa minha saída, depois quiseram investir também na empresa e tal. Mas bom, aí eu consegui, a gente falou um pouquinho antes aqui de começar o podcast, consegui o break-even, deu para pagar as minhas contas e eu já tinha o dinheiro para pagar meu MBA, que era uma outra coisa que eu queria fazer. É uma experiência dura também, mas que com certeza essas ferramentas todas que você adquiriu na consultoria, né? Toda essa maturidade que você talvez foi obrigado a se tornar mais maduro ali muito rápido, né? Na época de consultoria, te ajudou a construir tua própria empresa também, apesar da dificuldade, e fazer ela ter sucesso, né? Óbvio que eu falo que empreendedorismo é um pouco de alinhamento de astros, né? Eu falo assim, a gente pode ser ótimo, o mercado pode estar maravilhoso, o produto pode ser bom, mas não sei, tem alguma coisa ainda, tem um alinhamento de astros, mas você foi muito bem sucedido na primeira experiência empreendedora. Mas não no início da primeira experiência, porque eu sofri bastante também, de não ter um caixa estável e ter que cobrir buracos e não saber como fazer. Leva um tempo até você construir as condições para ter algum nível de previsibilidade e conforto, e não todo. Né? Isso foi todo um processo. No final,
acabou dando certo, mas deu certo na fase final, não deu certo no início. Acho Sim. que todos os empreendedores sabem disso, né? O alinhamento de astros tem que ser quase impossível para que desde o início aquilo dê certo. Né? A gente vai fazer dar certo. Mas foi o suficiente para eu entender, ok, quanto mais tempo eu quero fazer isso? O certo daqui para frente vai ser um ultra certo ou vai ser um certo que limita as minhas opções no futuro? Eu cheguei à conclusão que era mais o segundo. Então, foi uma altura em que eu passei a minha participação para os meus sócios e resolvi fazer o meu MBA e fui morar em Barcelona. Então, antes disso eu estava aqui em São Paulo. E se alguém entendeu que o meu sotaque é um pouco diferente... Você é de Portugal, né? Não. Eu nasci aqui. Ah, você nasceu aqui. Olha, mas eu com sempre 7 achei anos... que você tinha... o meu sotaque é porque eu fui criado em Portugal. Com 7 anos eu fui morar em Portugal. A minha família é toda portuguesa. Eu nasci fora, mas fui exceção na minha geração. E então, entre os 7 e os 18 eu morei lá. E com 18 eu voltei para cá para fazer faculdade e comecei a carreira profissional aqui também. Bom, interessante. mas então, até então eram 2 fases de Brasil. Nasci... Sim. Aí, depois você voltou. Com 18 eu vim para cá. E aí saí para morar em Barcelona, em Espanha. Fiz o meu MBA lá. E de lá eu fui trabalhar num banco chamado Barclays, que você mencionou há pouco. Fiquei no Reino Unido, onde conheci a minha esposa. Depois a gente fala da vida pessoal. E depois de um tempo lá, eu voltei para cá, para a minha 3ª temporada, então, de Brasil. Então, o que eu fiz no Barclays, aí eu fui executivo da indústria financeira. A ideia do MBA era para me reposicionar. A minha obsessão era colecionar um conjunto de experiências e exposições a situações diferentes que me dessem bagagem para poder almejar resolver mais problemas. É curioso. Então, é interessante, depois eu quero saber de onde veio isso, assim, né? A gente pode explorar, tem história por trás, mas... Então, consultoria, empreendedorismo e depois eu sentia falta de navegar no mundo corporativo, porque é outra história, o mundo corporativo é denso, é um mundo mais político, consultoria é um mundo de alta pressão, mas você vai lá, você chega numa conclusão, passa a sua recomendação e você vai fazer outra vez. Vai pro próximo. Bom, empreendedorismo, vocês são experts, vocês sabem como é que é. O mundo corporativo tem muito de empreendedorismo, mas tem muito de vender constantemente dentro da organização as suas ideias para fazer uma transformação. E não é que você dá um papel e sai ali, não. Você vive com esse papel e implementa. Uma habilidade política também, né? Total. Muito envolvida. Então, eu queria desenvolver essa habilidade. Então, aí, o MBA dá várias opções. Eu poderia ter continuado empreendedorismo em outras esferas. Poderia ter voltado para consultoria, mas eu achei que o mundo corporativo me agregaria essa outra dimensão que me faria falta. Quando eu voltei para o Brasil, aí a gente já está falando do finalzinho da crise do subprime, que estava pegando 2008, bastante nos mercados 2010. Mais desenvolvidos. Exato. Eu voltei em 2011 e era naquela época em que a capa da Economist era o Cristo Redentor decolando. E tinha várias razões para vir para cá, já estava com 2 filhos na Europa. E estava em Londres, então a minha esposa é australiana, a família dela estava do outro lado do mundo, a minha família também espalhada, então a gente se seduziu em voltar para o Brasil porque aqui a economia estava dando mais certo do que na Europa e também a qualidade de vida que a gente consegue ter aqui com 2 filhos pequenos é melhor, não vou mentir. Então voltei e aí aquela sedução que eu falei de voltar para a consultoria que me acompanhou desde o início da minha carreira, eu sucumbi a ela. Os meus antigos chefes da minha primeira fase me convenceram a voltar. Mas aí já voltei num outro nível. Aí já voltei a nível executivo. Fiquei mais 6 anos. Eu era sócio responsável por transformação digital na América Latina. A gente tinha um nome para isso, mas eu cuidava de uma área que desenvolvia a transformação digital na indústria financeira. Porque depois tem outras esferas onde eu não circulei tanto. Mas na indústria financeira a gente ficava ajudando grandes bancos a desenvolver as suas propostas digitais ou novos bancos a serem lançados. E então aí meio que eu consegui praticar muito daquilo que eu tentei aprender de resolução de problema, navegação no ambiente corporativo, empreendedorismo. E depois de 6 anos, aí o meu predecessor, o Fernando Teles, que já tinha sido meu cliente em alguns projetos em diferentes instituições, ele me convenceu a não ficar só recomendando o que fazer, mas a tocar essa transformação. E daí volta ao mundo corporativo. Aí volta ao mundo corporativo. Aí já na Visa. Então já tenho mais de 7 anos. Acho que em março faço 8 anos.
E aqui na Visa eu tive já 3 papéis. Então, o meu primeiro papel durante 1 ano e meio, eu fui responsável por vendas naquilo que eram as grandes instituições financeiras privadas, então bancos e adquirentes, o Itaú, o Bradesco, Santander, entre outros, com os seus adquirentes, Cielo, Rede, Get. E 1 ano e meio, então, depois de começar na Visa, eu fui seduzido para pegar um outro papel fora do Brasil, então é a região andina, e aí me tornei o country manager da região andina, que é o papel que eu tenho hoje, mas agora no Brasil. Mas nesses mercados fiquei 3 anos, basicamente, fazendo isso, e aí fui repatriado para a minha 4ª fase de Brasil. Nossa, e sua família nesse movimento o tempo todo também junto com você, Exato. enfim. Que é um outro aspecto de adaptação. Então, eu nasci aqui, fui criado em Portugal, voltei para cá e comecei faculdade de vida profissional, fui fazer um MBA em Espanha, emigrei para o Reino Unido para ter uma vida profissional lá. Voltei para cá e aí fui morar na Colômbia, que era a base da região andina, mas sempre viajei muito. Então, eu acabei morando em 5 países com endereço fixo. Por conta de projetos mais longos, eu morei em outros 2 com endereço não fixo, ficando em hotel. E por conta de projetos até mais curtos, eu acho que trabalhei em outros 15 países diferentes. E tem um aspecto de adaptação que eu também vou mencionar, porque tem a ver com a sua resposta. Mas, bom, nisso a minha esposa é australiana, eu tenho 3 filhos, um nasceu em Portugal, do meio que faz aniversário hoje nasceu no Reino Unido. Ai, hoje, Legal. parabéns, que legal. Legal. E a 3ª filha nasceu aqui, então somos Nossa, 5 cada com um 13 no seu passaportes. Uau! E em 4 lugares diferentes, né? A única repetição fui eu, o mais velho, e a minha filha mais nova, que nascemos aqui. Todos são aqui. Mas o que dá uma certa adaptabilidade. Então, eu agora concluo, essa resposta foi longa, eu sei, mas tem uma máxima que eu gosto muito de usar, que felicidade é realidade menos expectativa. E a sua expectativa, ela é muito moldada em função da sua experiência. E quanto mais experiências você coleciona, mais versátil você é em gerir a sua expectativa. Você não fixa numa realidade só, você entende outras realidades e você acaba entendendo aquilo que faz mais sentido para você. Então, isso ajuda também a ter esse tal equilíbrio. E eu acho que é legal se você puder então, trazer agora aquela história de como é que você vai se nutrindo aí, nessa, né, na reposição da energia. Você trouxe a questão do sono, né? Acho que tem também um pouco da atividade física que você não abre mão. Se você puder trazer outras boas práticas que você, né, não abre mão e coloca no seu dia a dia, acho que é bacana. E já vai introduzindo também como é que isso vai impactando a sua liderança, Nuno. Como é que esse bem-estar com você também te ajuda a ser um líder melhor aqui com os seus liderados? De novo, convicções. Eu tenho uma que o físico é um reflexo da sua mente, tá? E a sua mente tem a ver com a sua espiritualidade também. Então, eu posso ter todos os artifícios físicos para me equilibrar, mas se a mente não estiver equilibrada, se o espírito não estiver equilibrado, tudo vai ruir. Então, acredito também muito. Então, eu tenho esses cuidados físicos, eu tenho uma alimentação saudável, com um nutricionista, eu faço os meus exercícios físicos, durmo bem, tudo isso, mas o equilíbrio vem disso mesmo, do equilíbrio. Então, se eu tivesse uma vida pessoal desmoronando porque eu só me dedico ao trabalho, eu não ia conseguir me dedicar tanto ao trabalho e ser bem-sucedido no trabalho e ajudar os outros no trabalho. Da mesma maneira... qualidade, né? Exato. Então, eu compartimento de uma maneira pouco ortodoxa. Semana de trabalho, fim de semana de família, férias são de família. Sim. Como que você aprendeu isso? Na marra. Gestão de escassez. Quando você tem muito pouco tempo, você instintivamente... Possivelmente já viveu o oposto disso e sentiu em alguma... Quando que foi essa virada de chave? Eu queria entender, porque assim, é ótimo saber, né, que você tem essa convicção hoje, mas com certeza você não foi assim sempre. E tem muita gente que escuta aqui a gente, né, nossa conversa, que tá assim, pensando agora, nossa, como que eu faço? Porque eu tô tão longe disso, né? Mas você deve ter vivido aí esse chamado. Então, se você puder, desculpa te interromper, mas se você tem puder... alguma situação que foi esse turning point, talvez. O que te fez não entender foi traumático, tudo isso, sabe? Não. Acho que foi uma... vamos lá, foi uma jornada. Traumático no sentido, não teve um evento que tivesse...
me levado lá. Vamos pensar numa escala evolutiva. No início da minha carreira, a dimensão relacionamento pessoal não era tão importante. Não tinha filhos, não tinha esposa, tinha namoradas, mas ok. Mas era muita dedicação ao trabalho. Dedicação, assim, de jornadas de virar à noite, de trabalhar fins de semana com mais frequência do que não trabalhar fim de semana, de ter que interromper férias, fazer reunião no dia de Natal. Eu cheguei a fazer reunião no dia que nasceu minha terceira filha. Uau. Sério. E também depois da minha vida familiar mais... assim, composta, essa é a boa palavra. Mais composta, eu desenvolvi uma parceria muito boa com a minha esposa, assim. Ela é a minha heroína, de fato. Eu, quando morava em Londres, basicamente, segunda, terça, quarta e quinta eu estava fora. Então, a minha rotina, durante 2 anos, a minha rotina era segunda em Lisboa, terça e quarta em Madrid, quinta em Milão, e eu voltava para casa na sexta-feira. E ela já tinha 2 filhos, com a família dela morando do outro lado do mundo, e ela, óbvio que teve que carregar um peso gigante, mas ela, eu vou depois para um outro ponto, isso tudo está relacionado, mas ela tocou isso muito bem. E depois na região andina também eu viajava muito, porque era mais ou menos a mesma rotina, mas era tipo países, Peru, Equador, eu ainda ia muito aos Estados Unidos, porque eu tinha mais dependência do que tenho hoje de execução feita a partir de Miami, então ela, por muitas alturas, criou os filhos quase que sozinha. A exceção dos fins de semana, esses eu sempre guardei, férias eu sempre guardei. Depois da consultoria eu aprendi a tirar férias e desfrutar das férias, de verdade. Agora, voltando ao ponto, como é que isso faz sentido? Porque tem um senso de propósito a ter compartilhado. Eu realmente acredito no que eu faço. Eu tenho uma missão aqui na Visa, que eu acho que é uma missão que transcende o Brasil. É uma transformação de uma empresa que usa um mercado que tem mais visibilidade agora por conta de pressões competitivas de todo tipo. Então, os aprendizados do Brasil eu consigo transportar para o resto do mundo para transformar a empresa por dentro. E transformando a empresa, a gente transforma pessoas, a gente se transforma também. Então, esse sentido de propósito, de missão, assim, me dão toda a energia. Você perguntou há pouco como é que eu... É exatamente buscando a realização de uma missão gigante que me dá muita motivação e tentando trazer as pessoas comigo nessa motivação. E a minha família entende isso. Hoje ainda viajo bastante, ainda ontem estava viajando, na semana anterior estava na Califórnia, mas eles acompanham essa minha ambição de deixar um legado e uma relevância que não seja a minha carreira, não é o meu currículo que está em causa, é o que a empresa será se eu conseguir ajudar nesta transformação e a contribuição que eu e todo mundo que se junta a esta missão podemos deixar. Então, é quase mal comparado como perguntar para um missionário se está estressado. Não, está feliz. Assim, comeu mal, dormiu mal, mas está feliz porque está realizado, está com esse propósito preenchendo e dando energia. Então, é mais ou menos isso. Entendi. Agora, aí tem o aspecto da espiritualidade. Então, esse era o aspecto da mente. Da espiritualidade tem a ver, assim, por que eu tenho esse propósito? Bom, que eu acredito que determinadas capacidades me foram dadas ou cultivadas para eu fazer alguma coisa com elas. Eu só vou descobrir exatamente quando acabar a jornada, mas até lá eu vou inferindo qual é a melhor utilização dessas capacidades para fazer diferença na vida das pessoas. Então, todos os dias eu me conecto comigo mesmo. Assim, eu não faço yoga, desculpa. Primeiro, não tenho menor elasticidade. É uma vergonha. Mas eu, todos os dias de manhã, reservo alguns minutos para uma oração. Aí tem a ver com as minhas convicções pessoais também. Então, me conecto dessa maneira e todos os dias. É um momento de silêncio, né? De realmente... E ao longo do dia também, mas eu vivo muito conectado com a minha espiritualidade também e esse é o tripé que me dá o equilíbrio, no final das contas. E obviamente negociações, porque eu não conseguiria ter isto se a minha esposa não alinhasse nesta minha jornada. E os meus filhos a mesma coisa. Eles foram mudando de país direto. E eles gostam, né? No final se vira um vício. Também posso dizer que é só difícil nas primeiras vezes, depois você pede por isso. Mas o equilíbrio vem
de todas essas partes conjugadas para conseguir chegar em algum lugar. E o que você sentiu que mudou no Nuno como profissional e também agora, né, como líder, desde que você começou a entender esse equilíbrio e a trazer essas práticas, né, de espiritualidade, de alimentação saudável, de sono, enfim, tudo isso que você trouxe, né, o tempo com a família. Você sentiu alguma mudança na sua performance como profissional? E teu papel como líder? Isso te ajuda de alguma forma? Ajuda, mas o aprendizado que vem sendo acumulado ao longo da jornada é muito mais de gestão de energia. Porque são tantos aspectos para gerenciar, tantas dimensões para gerenciar e uma agenda tão preenchida dos dois lados, porque na minha vida pessoal também não fiquei em casa assistindo TV, tá? Viajo bastante. Anyway. As minhas viagens são muito densas também do lado pessoal, mas aprender a focar naquilo que importa mais, aprender a não me envolver em tudo e mais alguma coisa, a dar espaço aos outros, a confiar, a delegar, e cada vez mais, isso é um processo contínuo, não é? Me permite usar melhor a minha energia para aquilo que faça mais diferença. É um pouco isso. Ainda priorizar, mais aprender a priorizar. Exato. Ainda mais quando você tem excesso de energia, você tende a se apaixonar por todos os problemas. Eu me formei como resolvedor de problemas, então qualquer problema para mim é uma alegria. Assim. Quem me vê trabalhar acha que eu estou ali num stress de horas. Eu estou que nem uma criança jogando videogame, sinceramente é assim que eu me sinto. É interessante isso, né? Porque quando eu falo que o grande perigo das pessoas quando se perdem um pouco nesse excesso de trabalho é exatamente quando elas gostam muito do que elas fazem. Isso acontece muito no empreendedorismo, quando a gente está ali envolvido num projeto, né? Você quer usar o fim de semana, você quer usar a noite, você quer usar todas as horas que você tem para viver aquilo. E resolver, né? Resolver. Mas eu acho que esse ponto que o Nuno trouxe traz um gancho, também relembrando aqui um post que você trouxe no LinkedIn esse ano, falando sobre síndrome do herói, que eu acho que tem conexão aí em tentar resolver tudo. Você dividiu ali no post com algumas palavras, né? O desafio de delegar e saber escolher, né? Como fazer isso da melhor forma possível. E também trouxe a questão do líder invisível. Se você puder contar um pouquinho desse conceito do líder invisível e como é que você, de fato, toma cuidado para fazer essa gestão, né? De quando delegar, como fazer um acompanhamento talvez mais próximo de algum assunto que mereça, quando você entende que a coisa realmente pode tomar seu rumo e os riscos disso. E eu imagino, né, na sua posição, que é complexo. Você tem provavelmente muitos líderes muito sêniores, mas também, às vezes, tem aí o desafio de alguma pessoa nova ou alguma pessoa nova em outro país, né? Também tem um aspecto cultural. Então, como é que é toda essa questão aí de delegar dentro desse contexto do líder principal de um país? Work in progress. Isso é um processo de conscientização que é construído. Num passado recente, eu acordei para o fato de não querer ser herói, querer fazer heróis. É muito mais eficaz em termos de gestão de energia, por sinal. Tá? Quando você, ainda mais alguém que se apaixona pelos problemas como eu, sai da tentação de resolvê-los, porque, de novo, para mim é como um videogame. E ensina ou dar as condições e principalmente a confiança para que outros os resolvam e a gente sai de cena. E sair de cena não é ficar ali controlando para ver se está fazendo direito. É confiar mesmo. Work in progress, by the way. Mas a gente tem uma gestão de energia muito mais eficaz. E a gente pode focar em problemas maiores. E essa é a tentativa. O líder invisível também é muito nesse sentido de não se fazer notar porque os outros estão fazendo o trabalho certo e têm as condições certas. Também não busco protagonismo, isso é uma outra coisa. Eu busco cumprir a minha missão. Não é sobre mim, é sobre algo maior. Então, a parte do invisível, para mim, é natural no sentido de não preciso de estar nos holofotes. O que não é natural é, não estou resolvendo todos os problemas, isso não é normal. Mas
a gestão Você de já se energia. pegou pensando assim, nossa, nessa hora eu acho que eu tinha que ter ido lá? Ou, não, nessa hora, que bom que eles fizeram por mim mesmo. É mais a segunda, só que eu digo work in progress porque o universo conspira contra. Então é engraçado, quanto mais eu delego e quanto mais eu consigo deixar que os outros sejam os heróis, maiores os problemas que caem em É a cima de mim. única forma de aprender e de trazer esse work in progress, né? Eu falo que cuidado com o que a gente quer e pede, porque é isso, o universo parece que vai trazendo as situações só pra te Pois é. testar, né? Mas eu ainda não cheguei na situação em que eu falo, caramba, que bom, hoje não tenho grandes problemas para resolver. E aí não é só uma escolha minha, é porque os novos problemas vão surgindo e vão sendo maiores. Basicamente, parece que assim, alguém lá em cima não quer que eu pare de resolver problemas para delegar para que os outros resolvam. Assim, eu vou conseguir passar mais para os outros para conseguir ter mais problemas e maiores para Mais resolver. complexos. Então tá, mas se é isso que eu tenho para fazer, eu vou fazer porque essa é a minha missão. Se algum dia eu chegar nessa fase em que, ok, o universo não está jogando mais problemas, e principalmente os grandes, para eu ter que resolver e eu puder delegar e fazer com que os heróis de plantão façam o seu papel, então ótimo, mas é work in progress, ainda não... o universo não quis ainda. Mas tem uma parte aí dessa coisa do líder invisível, é o cuidado também para não ficar invisível demais, né? É o cuidado, assim, como encontrar esse caminho do meio, nem dá. né? Eu dou a condição para os meus liderados fazerem e brilharem, né? E terem o holofote deles, mas eu também dou suporte. Eu também apoio. Mas o invisível é isso. O invisível, ele tá por trás, mas não precisa aparecer. Mas quando eu digo não dá, é porque se eu quisesse desaparecer, seria ótimo. Mas o problema é que algo me puxa para ter que aparecer em outras situações diferentes. Mas, de novo, acho que eu fiz a escolha de resolver problemas e me colocar em situações diferentes, né? Consultoria, empreendedorismo, mundo corporativo, para aprender a resolver problemas. Então, cuidado com o que você deseja, foi o que você falou há pouco, porque eles ainda não pararam de vir. E eu acho que nunca vão parar de vir, só que a questão é que eu ainda estou no meio da minha jornada e a transformação é muito grande, é muito ambiciosa e é global. É muito legal você falar isso. Né, assim, reconhecer, né? Reconhecer traz um pouco né, desse lado de vulnerabilidade também, de você como líder, deixar isso claro, de que você ainda não pode não ser o líder perfeito, que nem sei se existe, né, vamos lá, ninguém é, mas que você tá trabalhando nisso, né? Perfeito aos olhos de quem, né? Aos olhos de quem. Não existe porque cada um vai avaliar de uma maneira diferente, então você tem que se avaliar, é isso. Eu todos os dias tento fazer aquilo que eu acho o mais correto. E todos os dias vou aprendendo melhor o que é o correto. Mas, ok. Nuno, e eu acredito que a questão da colaboração dentro desse contexto também é algo bem importante, né? Recentemente também vimos que a Visa trouxe um programa que é o One Team Visa, né? Para trazer na prática para os colaboradores um paralelo ali com o esporte, de como trabalhar junto, trabalhar de uma forma mais colaborativa, todo mundo buscando esse grande propósito, a coisa flui melhor, né? Quer falar um pouquinho sobre essa prática e talvez outras práticas que você foi acumulando aí como líder ao longo da sua experiência profissional, que você coloca aqui ou que foram legais aí, que você gostaria de dividir com outros líderes que estão nos assistindo? Boas práticas. Cada lugar tem o seu contexto. Vamos Sim. lá. Essa história do One Team Visa não é recente. Responde a um desafio permanente que a gente tem pelo modelo da nossa organização, que eu explico também aqui. Mas nós somos uma empresa presente em 200 países, organizados em 5 regiões. E cada região tem sub-regiões. O Brasil é uma sub-região nesse conceito. Então, são 25 sub-regiões no mundo. E aí a gente tem diferentes funções, né? Vamos pensar, produtos, marketing, operações, tudo isso, em todas essas esferas, global, regional, local, a gente chama isso de uma matriz. E uma matriz pode ser muito complexa. Então, eu, como Country Manager do Brasil, eu tenho gestão direta sobre vendas e indireta sobre todo mundo. E quem não é vendas tem uma gestão direta de pares meus na região que são de função. Então, a organização, ela cria essa ambiguidade, quem é o meu chefe?
É o país ou é a minha função? E muitas vezes as metas não são alinhadas. E é ok, é normal. Fui consultor, vi várias organizações. Não é uma deficiência da Visa, é porque somos seres humanos e a gente tem agendas diferentes e a gente tem que orquestrar e é um trabalho danado orquestrar todas essas agendas. Então, esse One Visa nada mais é do que um chamado da liderança minha, regional, global, para que a gente se abstraia da matriz, o meu chefe é esse, o meu chefe é aquele, e a gente se junte em torno de uma missão comum. E se a organização fosse mais simples, só uma empresa presente no Brasil, todo mundo se reportando ao mesmo cara, bom, ok, eu não teria que trabalhar tanto para desmatricializar a matriz. Então tem a ver com o nosso contexto específico. Agora, a colaboração em qualquer campo gera um resultado maior, né? Então é maior que a soma das partes, porque essa orquestração ela faz com que a gente consiga chegar mais longe. Mas principalmente numa empresa que tem essa complexidade, isso é mais importante ainda. Por isso que você escolheu o esporte para trazer, para materializar essa coisa da colaboração nesse dia que vocês saíram todos e foram praticar esportes juntos, né? Coletivos e tal. Tem um pouco de mensagem atrás disso, mas não é uma grande manipulação corporativa para todo mundo entender o que a gente quer dizer. Não, é para estar junto e gostar de conviver com o colega em situações que não só são de trabalho com algum objetivo específico, mas pelo simples fato de estarmos juntos. Então, óbvio, isso também traz o princípio, mas não foi desenhado só para isso. Tem algo autêntico ali de vamos fazer um churrasco e nos divertir apenas, ponto. Despretensioso. Tirar um pouco o pessoal do escritório, né? E entrar num ambiente diferente. E entrar em outras conversas também. Imagino que isso gerar também empatia, ajuda, ajuda na confiança, que a gente estava falando aqui como um dos fatores chaves também para poder delegar, trabalhar melhor, estimula naturalmente a colaboração, muito legal. E falando aí já, né, voltando, tentando trazer um pouco mais, né, quais conselhos que você daria para líderes que estão nos ouvindo aqui, que querem promover um ambiente saudável, que estão preocupados em construir uma empresa, né, no contexto aí do empreendedorismo, ou já estão no mundo corporativo, para que realmente as suas equipes trabalhem de uma maneira focada, assim, em alta performance, mas que também tenham ali uma leveza no seu dia a dia? Acho que não vou fazer uma dissertação aqui, mas o que vale mais para mim é respeite as diferenças dos outros. Não tente pasteurizar em relação às suas próprias crenças. Eu sou um workaholic, eu sei disso. E eu venho de segunda a sexta ao escritório. A gente tem uma política aqui híbrida de 3 dias de escritório. E eu não tenho nenhum problema que as pessoas usem essa política da sua melhor forma. A gente tem flexibilidade. Se a pessoa chega um pouco mais tarde e sai um pouco mais tarde, ou o contrário, tanto faz. A gente tem política que as pessoas podem trabalhar 4 semanas por ano em outra localidade. Ok. Se eu estou aqui sempre, se eu chego muito cedo e saio muito tarde, é um problema meu, porque eu curto isso, tá? Se a gente quiser que todo mundo se comporte da mesma maneira, a gente não vai respeitar o equilíbrio de cada um que é diferente. E dito isto, a gente tem que dar diferentes condições para que os diferentes equilíbrios sejam fomentados. Então, a gente tem programas aqui de conteúdo de bem-estar. Então, de todos os níveis, de esporte, de alimentação, até yoga, etc. Eu não participei em nenhum. Que horror, não. Mas assim, para mim, não é, neste momento, algo que me preencha, mas para muitos é. Então, eu vou deixar isso para os outros. Eu vou deixar essa flexibilidade de horários e de local de escritório para os outros e cada um toma da maneira como quiser e eu não pretendo que ninguém faça as opções que eu fiz. Cada um fará as suas e eu dou as ferramentas para que cada um faça as suas. Vai conhecendo, vai escolhendo, vai sentindo o que faz sentido para ela, né? Para a pessoa. Se me quiserem, neste momento da minha vida, me colocar para fazer um yoga, eu vou ficar maluco. Então, eu tenho outras maneiras de chegar no meu equilíbrio, mas eu entendo que para muitas pessoas, eu falo do yoga só como exemplo, o yoga seja super importante, não legal. A gente tem, inclusive, orçamento para atividades esportivas, para bem-estar mental, e usem das diferentes formas. Pode comprar equipamento, pode ir na academia, etc. É flexível. Se eu vou usar, não importa. O importa é que cada um tenha essas ferramentas e possa tomar as suas decisões de acordo com o seu próprio equilíbrio. Isso é muito legal e eu acho que de alguma forma você acaba deixando isso muito claro para o seu time, que você já está sendo bem transparente aqui,
Porque o comum é a gente perceber que quando a liderança não compra essas práticas, né, e não participa, pode dar um recado, pode parecer um recado do tipo, esse aqui é o care washing, né, que agora se fala em care washing, né, tipo, tá lá, tem, mas ninguém usa porque o líder mesmo não usa, então eu tenho vergonha de usar, ou eu tenho receio de usar. E o que você tá trazendo, assim, contrapõe muito isso, do tipo, não, peraí, não é porque é líder que ele obrigatoriamente tem que usar para que os outros se sintam à vontade de usar. Você está trazendo aqui um protagonismo total de que cada um descubra quais são suas práticas, né, de equilíbrio. A empresa vai dar condição para qualquer perfil e várias práticas, várias opções, para que cada um se sirva e use aquilo. Não necessariamente o líder precisa ficar ali dando exemplo e participando e não sendo verdadeiro, não sendo de verdade, né? Não querendo estar ali de verdade. Então, eu achei isso bem interessante, bem diferente do que a gente costuma conversar e falar. Até porque não é sobre mim, as pessoas não têm que ser Perfeito. como eu. As pessoas têm que ser como elas no seu melhor. E encontrar o seu melhor. Eu faço o meu esforço para encontrar o meu melhor das minhas maneiras. A gente discutiu algumas aqui. Cada um que faça da sua maneira. E o melhor de cada um vai ser diferente do meu. E que bom, porque se fossem todos igual a mim, isso seria um desastre. Não teríamos diversidade nenhuma. Isso tem que ser respeitado. Essa individualidade, né, que você está trazendo muito forte, assim, essa sua preocupação em respeitar essa individualidade. Isso, né? e que saibam que não só respeito, mas eu promovo que cada um faça as suas opções. E eu não fico comparando as opções dos outros com as minhas, porque são totalmente diferentes, tá? Esse é o princípio. São histórias diferentes, são contextos diferentes, né? Jornadas diferentes, vidas diferentes. Muito, muito interessante. Pegar aqui, só para finalizar a nossa conversa, né? Quais as suas visões a respeito de tendências e inovação nesse campo mesmo de work-life balance, né? Quando você traz aqui as diferentes políticas em termos de vir para o escritório, trabalhar home office, como é que você está vendo esse futuro do trabalho, Nuno? Bom, como eu estou vendo, literalmente, estou vendo várias empresas chamando de volta para o escritório. Inclusive as Big Techs, que foram as mais badaladas na hora de falar todo mundo em casa. Eu sou contra movimentos pendulares. Então, agora todo mundo no escritório, agora todo mundo em casa. Eu acho que equilíbrio, né? A gente está falando de equilíbrio aqui. Se nós entendermos que existe um grande ganho de estarmos juntos no mesmo espaço físico para determinada dimensão da nossa atuação, ainda mais no aspecto colaborativo, porque é muito mais fácil a gente ter ideias espontâneas quando está todo mundo aqui junto e a gente sai para ir no banheiro e tromba com alguém no corredor. Perfeito. E puxa um assunto, marca uma reunião. Então, tem muita eficiência de estarmos juntos para gerar novas ideias. Tem benefícios. Encontros espontâneos, né? A vida é feita de encontros espontâneos e a inovação no trabalho também. Agora, tem determinado momento do seu dia em que você tem um trabalho individual para fazer, seja uma apresentação ou responder e-mails. O equilíbrio está em saber dosear essas coisas. Hoje a gente trabalha com 3 dias de escritório e 2 de casa. E aí o melhor aproveitamento é trabalho individual nos 2 de casa e de escritório é mais trabalho coletivo. Se vai pender mais para trabalho coletivo, aí fica um dia de casa, 4 de escritório, difícil dizer. Depende de quando a gente sentir que está equilibrado. Hoje eu acho que o equilíbrio está entre 3 e 4 dias de escritório. Eu digo 3 e 4 porque tem tanta coisa acontecendo no mercado que a gente não pode perder essa oportunidade de discutir em conjunto novas ideias. Não é eficiente discutir numa call com 20 pessoas, não é eficiente. Mãozinha no ar. Assim, ok, funciona para algumas coisas, mas é muito mais fácil estar ali no estúdio de inovação e ficar cada um... Aquela bagunça de todo mundo fazer fazendo os momentos, né? Porque essa efervescência que traz ideias. Talvez o equilíbrio agora esteja entre 3 e 4, porque tem muita coisa acontecendo e muito problema para ser resolvido e caneta na mão, quadro branco, vamos lá, funciona. Né? Sempre vai ter um espaço para trabalho individual. Então, não sei se em algum momento a gente vai pensar em 5 dias de escritório. Acho que não. Acho que é muito provável que a gente fique entre 3 e 4. Mas hoje são 3 e a gente tenta equilibrar o melhor possível. Legal. Vamos fazer um recap? Vamos. Muito obrigada, Nuno. Assim, dividiu bastante do teu lado pessoal aqui. Eu não sei o quanto as pessoas já
conheciam, né, tão bem aí sua trajetória, sua forma de enxergar as coisas também, então foi muito verdadeiro, obrigada por isso. Eu vou trazer alguns pontos aqui que chamaram a atenção, que acho que é legal fazer um recap de coisas que você trouxe. Você falou várias vezes, eu acho que a grande marca da tua participação aqui é a gestão de energia, né? Então, você já abriu falando sobre gestão de energia, falou sobre gestão de energia ao longo da nossa conversa, então acho que é um aprendizado que fica e que isso é muito individual, né? Então, cada um tem a sua própria gestão de energia, uns vão ter mais energia, outros menos, em situações diferentes, enfim, ter também esse autoconhecimento e fazer essa gestão de energia muito bem feita, né? Falou muito sobre suas práticas de atividades aí diárias de bem-estar, então você trouxe atividade física diária, né? Trouxe alimentação saudável, a preocupação com o sono, então por mais que você tenha uma agenda muito intensa, né? Você também tem a mesma preocupação e a mesma energia você coloca na hora de olhar para o teu lado pessoal. Trouxe muito família, né? Inclusive a família misturada aí nos seus momentos também de autocuidado. Então, a esposa que participa da atividade física com você todos os dias, como uma forma ali, né, de conversar e de aproximar. Então, isso, enfim, a gente está falando aí também de saúde mental, né? Tá tudo ligado, você trouxe muito isso também. Do tripé, da saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual também como uma grande composição aí para esse tal desse equilíbrio, né, que tá todo mundo buscando. Falou sobre teu conceito de felicidade, né, que a felicidade é a realidade menos a expectativa. Então, é uma reflexão super interessante. Falou muito sobre esse sentido de propósito, que você é movido, e essa energia aí, ela talvez só esteja aí porque você hoje tem um sentido de propósito muito claro, né, na sua vida profissional, e ele é compartilhado com a sua família, isso te dá toda a condição, né, de ter esse estilo de vida que você tem hoje, com esse apoio, né? Então, esse sentido de propósito é muito, muito interessante. Falou do líder invisível, adorei, assim, esse conceito. O líder invisível é o que sai só do holofote, mas ele tá ali apoiando de alguma forma, né? Mas colocando os seus liderados aí nas suas próprias jornadas como líderes também, né? E falou muito sobre individualidade e o respeito às diferenças das pessoas, a flexibilidade que também vem sobre essa individualidade. Então, cada um buscar o que funciona para si, né? E você como líder e aqui como empresa, dando as condições para que cada um encontre as suas próprias ferramentas e use, né? E incentiva com que elas usem essas ferramentas para se equilibrarem e que você não necessariamente precisa tá ali à frente e mostrando e usando tudo, porque você também tem a sua individualidade, você também tem que ser respeitado nesse sentido. Então, eu achei isso muito interessante. Tem mais algum ponto que você quer trazer, Carol? Gostei muito do fazer heróis. Gostei, assim, acho que é o que eu também vou incorporar, se você me permitir. É seu. E gostei também muito do buscar ser eficaz na solução de problemas, que eu acho que passa muito pela nossa jornada de líder mesmo. Como é que cada vez mais a gente vai buscando caminhos para encontrar a melhor maneira de solucionar os problemas, que é a nossa missão quanto gestor, né? E gostar disso. Exato. Lembra, felicidade, a realidade menos expectativa. A gente não pode ter expectativa de ausência de problemas. A gente existe, principalmente no mundo profissional, para resolver problemas. Então, os problemas nos justificam, eles são bons, ainda bem que eles existem. A gente não quer ter problema em quantidade maior do que a gente consegue resolver, porque gera estresse. Mas, de qualquer maneira, se a gente for muito eficaz em resolver problemas, a gente vai resolver mais. Isso. E aí é a gestão de energia. Então é isso, ficar com esse mantra de ir buscando cada vez mais ferramentas e se provocar, né? Investigar como é que a gente pode ser mais eficaz nesse processo. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Nuno. É um prazer ter tido você aqui no nosso último episódio dessa primeira temporada do Healthy Hour Podcast. A gente está muito feliz, muito contente com todas as conversas que tivemos aqui, muito feliz de fechar com você.
o Healthy Hour, né? O Healthy Hour. A gente agradece todo mundo que nos ouviu aí ao longo desses 10 episódios e principalmente quem tá aqui neste. Então não deixem de compartilhar essa conversa para que a gente inspire aí outros líderes e outras pessoas para que a gente encontre de fato um melhor lugar, né, para trabalhar e para viver. E busque organizações cada vez mais conscientes, né? Acho que a gente falou muito sobre isso e estamos fechando aqui a nossa primeira temporada com chave de ouro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Nuno. E boas próximas temporadas. Oi. É isso. A gente, inclusive, assim, né, torce muito para que tenha aí uma segunda temporada. Então, se alguém que tá aqui ouvindo a gente também quiser essa segunda temporada, comenta para ver se a gente consegue viabilizar uma segunda temporada, trazer mais líderes e mais histórias inspiradoras como a sua aqui. Então, obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Aproveite para seguir a gente também nas redes sociais. Lá, além dos conteúdos do podcast, a gente também compartilha muita informação sobre tudo que a gente conversa aqui. Esperamos vocês lá!